Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Esse é o episódio 13 do meu Delivery em Casa. Se você está chegando agora, eu me chamo Érica, tenho um delivery em casa, uma confeitaria, tá? Vendo doces diariamente, bolos decorados, e aqui eu mostro a minha rotina para vocês, rotina real de uma mãe de 3 que está tentando empreender, tentando viver da confeitaria. Então aqui é rotina real mesmo, sem filtros. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo se você gostou e ative as notificações para ser avisado sempre quando tiver novos vídeos, tá bom? Se tiver alguma dúvida, qualquer sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês, tá bom? Então é isso, venham acompanhar comigo mais uma doce semana. Gente, como eu falei em outros vídeos pra vocês, eu tenho um bolo de 2 quilos encomendado, falei no vídeo anterior, pro dia 1 de agosto. E aí, como a cliente já pagou praticamente o valor total do bolo, aí eu já pedi pra minha irmã fazer o topo, já paguei pra ela e ela já imprimiu pra mim. E ó, é o tema Dorameira, que é quando a pessoa gosta de dorama, né, daquelas séries. E aí, ó, como ficou lindo, gente, perfeito. Ó, Artes L da Lima. Esse aqui é o Instagram dela, ó, Artes L da Lima, o contato dela. Então, quem for de Guarulhos, quiser encomendar com ela, ó, é só seguir ela lá no Instagram, tá bom? Lindo, né? Ficou perfeito. Tô apaixonada. E bora fazer um cafezinho delicioso, maravilhoso. Agora são 7h50 da manhã, gente. Eu tô aqui fazendo o meu cafezinho. Quem aí também ama tomar um cafezinho de manhã, pra já começar o dia, né? Bem esperto, bem animado. Eu amo, gente. Eu não gostava de café não, quando era nova não, viu? Mas a gente vai ficando mais velho, né? Aí vai gostando de café, né? E hoje, todo dia eu tomo café. Se eu não tomar, eu sinto falta. Galera, recebi uma encomenda ontem de um bolo Vulcão Baby de cenoura com brigadeiro pra hoje, tá? A menina encomendou ontem à noite, era umas 10 e pouco da noite. Ela encomendou pra hoje, vai entregar às 3h30, agora são 9h10, então eu já vou fazer o recheio aqui. Minha sogra foi ali comprar cenoura pra mim, então quando ela chegar eu já vou fazer a massa também, já vou pôr pra assar. Eu faço 2 tipos de bolo assim, recheado, tá? Desses que tem o buraco no meio, sabe? Eu faço o Baby, o caseirinho Baby, o caseirinho G, que é o grande, e faço o Vulcão Baby e o Vulcão G. O G, o tamanho da minha forma é de 22 centímetros. E o Baby eu faço na forma de 16 centímetros. Aí eu vou mostrar pra vocês. Aí eu faço uma receita do bolo de cenoura, eu consigo fazer 2 bolos, tá? Então um vai ficar aqui pra casa e o outro eu vou mandar pra cliente, tá bom? Eu vou mostrando tudo aqui pra vocês. Oi. Aí como o bolo ele amassa... Oi, filho. Oi. Como a massa ela rende 2 bolos de 16 centímetros, eu vou fazer 2 receitas de brigadeiro, porque aí eu vou fazer um pra casa e o outro pra cliente, tá bom? E aí eu venho aqui mostrando pra vocês. Oi. Gente, vou fazer agora o brigadeiro do bolo. E lembra no vídeo, quem não viu o vídeo anterior, volta lá e assiste. Eu comprei o chocolate em pó da Cical 50% cacau. Por quê? Eu fui comprar o da Melk, que é o que eu sempre utilizo, e tava muito caro, gente. Tava R$88, R$89, uma coisa assim. E o da Cical tava 58, 50% cacau. Eu nunca tinha utilizado. Esse daqui, ó, é o que eu sempre utilizo da Melk. E esse aqui é o da Cical. Ó, referente à cor, não vi diferença. Tá a mesma coisa, tá vendo? Acho que se for é pouca coisa aqui. Ó, mas tá vendo? Acho que é até um pouquinho mais escuro do que o da Melk. E aí eu vou utilizar, como eu misturei os dois aqui, então não vou poder dizer pra vocês em questão de sabor. Então no próximo recheio que eu fizer, que eu utilizar somente da Cical, aí eu venho aqui falar pra vocês se realmente é bom em questão de sabor, tudo, tá? Mas aqui como tem mais o da Melk do que o da Cical, aí não tem como eu falar pra vocês se ficou bom ou não. E aí em questão de cor também, que eu falei pra vocês que eu gosto do recheio bem escurinho, né? E aquele sabor intenso de chocolate, por isso que eu sempre usei o da Melk. Então vamos ver como vai ser esse da Cical no próximo recheio, que eu vou ter que usar só ele, porque o da Melk acabou. E aí eu venho aqui dar o feedback pra vocês, tá bom? E aí, ó, aqui é a dica que eu sempre dou em todos os meus vídeos, tá? Mexer somente o leite condensado e o chocolate em pó ou o leite ninho, se você for fazer um recheio de ninho, tá? Mexe somente os dois antes de colocar o creme de leite, porque dissolve muito mais rápido, tá bom? Então, você vem aqui, ó, mexendo, dissolveu totalmente, você vem e coloca o creme de leite depois, tá bom? Isso aqui é sem ligar o fogo, tá? Eu mexo aqui, dissolvo, ó, tá vendo? Já tá quase dissolvendo tudo, é muito rápido, gente. Se você coloca o creme de leite aqui, empelota tudo, fica aquelas bolinhas, e aí não fica legal. Então, se você mexer direto com leite condensado,
ele dissolve muito rápido e não fica aqueles gruminhos, aquelas bolinhas, sabe? E aí depois você vem, coloca o creme de leite, mistura e aí sim você liga o fogo, tá bom? Ó, gente, somente o leite condensado e o chocolate em pó, ó, não fica bolinha, não fica gruminho, ó, nada. Ó, ele fica bem lisinho, tá vendo? E agora aqui eu entro com o creme de leite, tá bom? Sempre quando você misturar, você sempre raspa bem o fundo pra não ficar chocolate em pó grudado, que às vezes acontece de ficar, ó. Se estiver tudo limpinho assim, ó, é porque misturou totalmente, tá? E aí agora aqui eu venho, coloco o creme de leite. Aqui eu tô fazendo 2 receitas, igual eu falei pra vocês. Aí são 2 leite condensado e coloco 3 creme de leite, tá bom? E aí eu vou colocar o creme de leite aqui, peraí. Ó, agora sim eu venho com os 3 creme de leite, tá bom? Oi, filho. Ó, coloco os 3. E agora eu vou mexer pra misturar o creme de leite no leite condensado e no chocolate antes de ligar o fogo, tá? Você mistura bem, depois liga o fogo. Eu vou tentar mostrar o ponto pra vocês que eu deixo pra bolo vulcão, tá? Porque pra bolo vulcão não pode ser um recheio muito firme, também não muito molenga também. Tem que ser um ponto assim, igual aquele de delivery que eu mostrei no vídeo anterior pra vocês. Se você não viu, volta lá e assiste o vídeo anterior que tá bem legal. Tem muita dica, tá? E tem receita, tem tudo. Então volta lá, tem dica de como armazenar os morangos e as uvas da forma correta pra durar mais, tá? Vocês veem nos vídeos que eu posto que meus morangos duram bastante. O morango tem a qualidade ótima, mas se você souber armazenar também ajuda, tá? Então volta lá e vê lá as dicas que são muito legais. E é isso, gente. Agora que eu vou ligar o fogo e vou mexendo até ele chegar no ponto e eu venho mostrar aqui pra vocês, tá? Ó, gente, o ponto que eu vou deixar vai ser esse daqui, tá? Porque eu quero que dê aquela escorridinha, sabe? Quando coloca a cobertura no bolo, ó. Ele cai em fio, mas não é aquele fio ralo, ó. É um fio mais, ó, grossinho, tá vendo? Eu vou deixar dessa forma que quando esfria ele fica mais cremoso, né? Então dessa forma que tá ótimo para um bolo vulcão. Vou desligar o fogo aqui e já venho mostrar pra vocês. Sempre quando desliga o fogo, é muito importante você ficar mexendo por pelo menos mais 1 minuto. Por quê? A panela, ela continua quente, ó o vapor. E continua cozinhando o seu brigadeiro. Então, pra não ter o risco de queimar lá no fundo, sempre quando você desligar a panela, você dá uma mexida de pelo menos aí uns 40 segundos a 1 minuto mexendo, tá bom? Além dele não grudar lá no fundo, ele fica mais cremoso você fazendo isso, tá? Pelo menos aqui eu sempre testei e realmente fica mais cremoso. Gente, o vapor tá embaçando tudo. Mas é isso, ó. Tá vendo? Eu fico mexendo aqui por mais ou menos 1 minutinho. E aí, depois eu já vou colocar dessa vez eu vou colocar numa bacia, porque eu vou colocar ele no bolo com uma colher, né? Então, não vou pôr no saco de confeitar não, tá? Esse daqui não. Eu só coloco no saco de confeitar os de delivery, os de bolo recheado, né? Aí eu coloco no saco de confeitar. Esse, como eu vou pôr com colher, então eu vou colocar ele numa vasilha mesmo, tá bom? Eu vou deixar esfriar. E eu vou bater o bolo, a massa do bolo agora, e vou mostrar pra vocês, tá bom? Sempre que você for colocar um recheio numa vasilha, é muito importante você fazer isso aqui, ó. Colocar um saquinho em contato com o recheio, tá? Assim, ó, bem em contato mesmo, tá? Por quê? Pra não criar película, pra não ficar em contato com o ar. Ó, sujei minha mão. Vou limpar, peraí, gente. Então, como eu tava dizendo, pra não ficar em contato com o ar, tá? E não criar aquela película dura em cima do brigadeiro, sabe? Não sei se vocês já viram algum brigadeiro assim que já criou película, se já fizeram algum que criou película, é por conta disso, tá? Então é importante você colocar o saquinho sempre em contato. Quando você coloca no saco de confeitar, já tá ali, então tá tranquilo. Quando é na vasilha, é muito importante você fazer isso aqui, ó, tá? Deixar um saquinho em contato. Ó, tá quente, que eu não tô aguentando encostar. Mas é isso, ó, você deixa o saquinho em contato pra não ter contato com o ar nem nada. E aí vou deixar ele esfriando assim, tá bom? Vou tampar aqui. Como ele tá com o saquinho, não tem problema eu tampar. Porque por mais que soe e crie água, alguma coisa assim, não vai cair no brigadeiro, porque tá tampadinho com o saquinho, tá? Então eu deixo tampadinho, pra não ter risco de cair nada dentro, nenhum bichinho, nada. Então eu deixo aqui, ó, tá quente, também tá até suando já a tampa.
deixa aqui tapadinho, esfriando para depois utilizar, tá bom? Então é muito importante você deixar com o saquinho em contato no recheio, tá? E aqui, gente, são as cenouras, ó, tá bonita as cenouras, hein? Pra fazer o bolo, tá? Eu peso as cenouras, tá, gente? Eu descasco elas e vou pesando. E como o meu liquidificador quebrou esses tempos atrás, quem assistiu alguns vídeos anteriores viu que eu tava sem liquidificador. O meu copo quebrou. Na verdade, foi nem o copo, foi a hélicezinha, sabe? Quebrou. E aí agora eu tô com medo de quebrar de novo. Então, pra não forçar o liquidificador, o que eu tô fazendo? Eu ralo elas, tá? Eu tiro a casca, ou ralo, ou então pico bem picadinho. Mas picadinho, acho que dá mais trabalho que ralar. Então eu vou ralando mesmo e já utilizo elas raladinha pra ficar mais fácil pro liquidificador, tá bom? Pra não forçar o bichinho a quebrar de novo. Deus me livre ficar sem liquidificador de novo. Foi horrível. Mas é isso, gente. Aí eu vou ralar elas aqui, peso tudo certinho a quantidade. Vou deixar a receita do bolo na descrição do vídeo, tá bom? Então, quem quiser, vai lá na descrição e pega a receita do bolo de cenoura, tá bom? E, gente, ó, cenoura raladinha. Aqui tem 4 cenouras médias raladas, tá? Dá em média umas 380 gramas, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a receita, tá bom? Com as medidas tudo certinho. E aqui, ó, desse jeitinho fica mais fácil pro liquidificador bater, tá bom? Se o seu liquidificador for fraco, melhor ainda você fazer isso aqui. Agora eu vou bater aqui o bolo, que agora são 10h20. Eu tenho que entregar esse bolo às 3h30. Tenho que temperar bife pro almoço, tenho que fazer lasanha, que meu esposo tá com vontade de comer lasanha. Então é muita coisa pra eu fazer. Eu vou correr aqui e vou mostrar pra vocês eu batendo tudo certinho, tá bom? Ó, gente, o meu liquidificador é esse daqui, ó, o Turbo da Mundial. Ó, aí aqui eu vou colocar os ovos, o leite e o óleo. Sim, a minha receita de bolo de cenoura, ela vai leite, tá? Coloco o leite e o óleo e vou bater por alguns minutos, 1 minutinho, 2 minutinhos no máximo, tá? E aí depois eu já venho colocando a cenoura, tá? Vou deixar no timelapse aqui pra vocês. Gente, e eu esqueci, vai o açúcar também, tá? Eu tô colocando aqui o açúcar. E agora eu vou bater novamente por 1 minutinho mais ou menos, tá bom? E agora, gente, eu coloquei um pouco da cenoura, tá? Não coloco tudo, vou colocando aos poucos e vou bater novamente, tá bom? Agora, gente, eu vou jogar a massa aqui, ó. Tô utilizando a mesma bacia que tava a cenoura, tá, gente? Não tem problema nenhum. É só raspar aqui que eu tô com a mão só gravando. E eu já mostro pra vocês agora qual vai ser a próxima etapa. E agora, gente, a próxima etapa é jogar a farinha, tá? A farinha já tá peneirada aqui, tá? Eu peso sempre na balança, como eu falo pra vocês. E aí eu vou colocando aos poucos. Eu estou sem fouet, gente. Já tem uns vídeos que eu tô falando sem fouet e eu esqueço de comprar. Eu só lembro quando eu vou fazer esses bolos assim que tem que mexer na mão. Aí eu lembro. Mas dá pra mexer com a espátula também tranquilamente. Se não tem um fouet, acredite, você consegue mexer com a espátula também. É que dá mais um pouquinho de trabalho pra dissolver a farinha, né? Com o fouet é bem mais prático, bem mais rápido pra dissolver. Mas com a espátula também dá, tá? Aí vou mexer aqui, vou colocando aos pouquinhos. Importante a farinha estar peneirada, tá, gente? E essa etapa de mexer a farinha na mão e não no liquidificador é pro bolo não ficar pilado. Por quê? O bolo com a cenoura, ele já não é pilado, mas já é um bolo um pouquinho diferente dos bolos tradicionais, né? E aí, se você bate muito a farinha, ele fica pilado mesmo. Então, por isso que é importante fazer esse processo aqui na mão, tá? E não no liquidificador. E aí, você vai colocando aos pouquinhos, vai mexendo. Não mexe muito, tá? Que nem agora eu vou colocar o restante da farinha e já vou colocar o fermento
para não ficar mexendo demais, tá? Porque quanto mais você mexe, mais você ativa o glúten da farinha e aí mais o seu bolo fica pesado, pilado, tá? Então, por isso que muitas vezes o seu bolo pesa, fica aquele bolo pilado, sabe aquele bolo estranho? Então, muitas vezes é por isso, porque você bate muita farinha e você acaba ativando o glúten dela e aí por isso que o bolo fica pesadão, assim, estranho, tá? Ficar fofinho, para o bolo ficar aquela massa fofinha, úmida, não bata muito a farinha, tá? Quanto menos você bater, melhor. Então, eu já vou colocar o fermento aqui junto, que aí eu já mexo esse restante aqui e já não mexo mais. Ó, já coloquei o fermento aqui, tá vendo? E agora eu já vou mexer junto com a farinha. E fermento, gente, vocês não precisam se preocupar. Se você for bater algum bolo que pode pôr a farinha já no liquidificador, se você quiser pôr o fermento junto, você pode pôr, viu, gente? Eu bato meu fermento na batedeira, no liquidificador, quando são bolos que pode bater, né, a farinha. Eu faço isso, eu coloco já o fermento e já bato junto com a farinha no liquidificador. Não tem problema, viu, gente? Esse negócio que eu escutava muito o pessoal falando, não pode bater muito, porque o fermento perde o... como é que fala? Perde o efeito, né, de crescer o bolo, e nada a ver, gente. O fermento ele só começa a agir quando ele entra em temperatura, quando ele entra em contato com o calor do forno. Enquanto ele não entrou em contato com o calor do forno, ele não começa a agir, gente. Então, é igual quando eu faço os bolos na marmita, que meu forno não cabe todas as marmitas, eu deixo esperando para assar. Eu asso umas, depois coloco outras e não tem problema nenhum, elas crescem normal, gente. Porque o calor do forno que ativa o fermento e faz a sua massa crescer, tá bom? Então não tem problema nenhum você bater junto com a farinha, você deixar esperando, assar um bolo para depois assar outro, se seu forno for pequeno, não couber. Então não tem problema, você pode deixar esperando, sim, sem problema nenhum, tá? Que ele só vai começar a fazer efeito dentro do forno. E aqui, ó, já misturei. Eu vou só dar mais uma olhadinha aqui, se não tem nenhum gruminho de farinha. E já vou colocar pra assar. Vou mostrar as formas pra vocês que eu utilizo, tá? Que é dos meus Vulcão Baby, que eu utilizo a forma de 16 centímetros de diâmetro, tá? Essa massa aqui eu consigo fazer 2 bolos. Ou 2 bolos de 16 centímetros, ou um na forma que é o G, que é o de 22 centímetros que eu falei pra vocês que eu faço, tá? Esse de 16 centímetros, ele rende de 4 a 5, até 6 fatias ele rende, tá? O G, ele rende de 10, dá 12 fatias. Depende muito do tamanho que o cliente vai cortar, né? Mas o pequenininho eu já cheguei a cortar 7 fatias, então... Mas eu sempre falo de 5 a 6, pra não falar que rende 7 e a pessoa não conseguir cortar, né? Então eu faço dessa forma aqui, gente, ó. Olhando assim no vídeo, não parece que tá tão laranjinha, mas ela tá bem laranjinha, tá? A corzinha da cenoura tá perfeita essa massa. Agora eu já vou botar nas formas e venho mostrar pra vocês. Forminhas untadas, ó, essas são as formas que eu falei pra vocês, de 16 centímetros de diâmetro, tá? Eu unto ela somente com margarina e farinha, tá? Passo bastante margarina e aí solta facilmente. E aí eu venho aqui, como eu já falei pra vocês, balança, muito importante, pra colocar a mesma quantidade em cada forminha, tá bom? Então vem aqui, ó, o peso da forma é esse aqui, então você aperta o tara pra zerar o peso da forma e aí você vem colocando a massa. Eu já mostro aqui pra vocês, tá? Gente, deixa eu falar pra vocês, tá vendo que tudo é teste? Eu nunca tinha feito bolo mini vulcão de cenoura, eu sempre fiz o grande, o pessoal sempre pede o grande, o G, né? Que é dessa forma aqui que eu falei pra vocês, que é de 22 centímetros. Eu achava que dava pra fazer só 2, e gente, não, sobrou, dá pra fazer 3. Como eu não tenho 3 dessa, o que eu vou fazer? Vou deixar o da cliente, que ela pediu o pequeno, e o nosso eu vou fazer numa grande, vou passar pra cá a massa, e vou pegar o restante e colocar aqui também, e vou fazer um grande pra gente. Agora sim, ó. Um de 22 centímetros e um de 16 centímetros. Perfeito. Então já fica a dica aí pra vocês. Se for fazer na sua casa pra vender, você consegue fazer 3 desses de 16 centímetros. Ó, galera, então dá pra fazer tranquilamente, tá? Eu não aconselho fazer o G e o pequeno porque tá vendo que fica um pouco mais baixo que o normal. Eu não gosto de deixar tão baixo assim, tá? Eu deixo pelo menos, uns 2 dedos e meio abaixo da forma, tá? Aqui tá muito baixinho, mas ele vai crescer e vai ficar bom. Como é pra gente aqui em casa, não tem problema. Então, o G, que é o de 22 centímetros, eu aconselho vocês a fazer uma massa inteira aqui, tá? E aí, se você for fazer os 16 centímetros, você faz 3, que dá pra fazer 3 tranquilamente, com 500 gramas de massa em cada forminha, tá bom? Então, é isso, gente, ó. Perfeito.
Agora eu já fiz o teste e já sei que dá pra fazer 3 dessa. Eu preciso comprar mais forma, que só tenho 2. Então agora eu já sei, eu preciso comprar mais pra poder, quando eu fizer, eu fazer 3. É porque agora eu não faço pra deixar aqui, pro delivery, porque não tem espaço, como eu falei pra vocês. Quando eu comprar meu freezer, aí sim eu quero ter essa opção disponível pronta entrega. E aí eu vou ter que comprar mais forma, porque eu já sei que dá pra fazer 3 com a mesma massa, tá bom? É isso, eu vou pôr pra assar aqui e já vou mostrar pra vocês como que vai ficar. A gente, forno 190 graus, tá? Por média aí de 45, 50 minutos ou até 1 hora, dependendo do seu forno, tá? Eu não pré-aqueço o meu, como eu já disse em outros vídeos. Eu tinha um problema muito grande que meus bolos ou afundavam no meio ou cresciam só no meio, ficava torto. E aí até que eu vi uma dica de uma confeiteira que ela falou que o forno dela acontecia a mesma coisa e ela parou de pré-aquecer e deu certo. E aí eu parei e até hoje eu não aqueço mais meu forno pra nada e dá super certo, tá? Essa massa de bolo, pra quem faz bolo na marmita, que nem eu faço dele também, ela rende 13 marmitas, tá? 13 marmitinhas com 100 gramas de massa em cada marmita, tá? Fica perfeito. E é isso, gente. Vou botar pra assar ali e já volto aqui com vocês quando estiver pronto pra mostrar como que vai ficar essas massas. Massinhas no forno e assim que estiver crescendo, eu venho mostrando aqui pra vocês, tá bom? Grill desligado, tá, gente? Eu não deixo o grill ligado, eu desligo o grill pra não assar só em cima e ficar cru no meio, tá? Então eu não ligo o grill do meu forno, tá, gente? É um teste que eu já fiz aqui e eu só faço dessa forma, grill desligado, não pré-aqueço e dá certo. Então você tem que fazer o teste no seu forno pra ver como que é, tá? Se você já tem o costume de deixar o grill ligado, se você já tem o costume de pré-aquecer e o seu bolo fica perfeito, continue do mesmo jeito, tá? É que esse teste eu fiz no meu forno e aí deu certo. O meu forno é esse aqui, gente, ó, da Nardelli, tá? Ele é muito bom. Eu gosto muito dele. E aí é isso. Assim que ele terminar de assar aqui, eu venho mostrar pra vocês como que vai ficar. E olha o que tá saindo aqui de almoço. Uma lasanha bolonhesa. Eu já fiz arroz, agora eu vou fritar o bife enquanto a lasanha tá assando ali no forno. O bolo de cenoura já tá pronto, só falta rechear. Então hoje será esse o nosso almoço: lasanha, arroz, bife. E a sobremesa será um bolo de cenoura com muita cobertura de chocolate. E eu vim mostrar aqui pra vocês, tá? Agora eu vou pôr o bife pra fritar. Vou montar o bolo da cliente, que tem que entregar 3h30. Agora são 2h30, assim, gente. É a hora que eu tô fazendo almoço, 2h30. Mas é isso, né? Eu tava tentando fazer meu filho dormir. Quando ele tava quase dormindo, soltaram fogos aqui, ele acordou, aí não dormiu mais, aí eu levantei e vim fazer o que tinha que fazer. E o almoço vai sair um pouco tarde, mas vai sair essa delícia aqui, ó. Maravilha. Quem ama aí lasanha bolonhesa, deixa aqui nos comentários. Ó, galera, e o bolinho da cliente ficou assim, ó. Bolo vulcão, com muita cobertura de chocolate, granulado no meio. Cenoura. E o nosso ficou assim, ó. Que esse é o G que eu falei pra vocês que eu vendo ele. Também. Esse G, gente, eu vendo ele a R$90, tá? E o M, que é o Baby, no caso, eu vendo a 48. Ó, gente, aí eu uso essa embalagem aqui pra colocar esse bolo de 16 centímetros. Eu uso a embalagem da Pra Festa P32, tá bom? Eu vou colocar aqui na balança só pra vocês verem o peso. No cardápio eu coloco que é 800 gramas, tá? Mas sempre passa um pouquinho, vamos ver. Ó, 1 quilo. E é isso, gente. E aí ele fica bem recheadão mesmo, tá? Que ele é vulcão. Quando eu for cortar o meu, eu vou mostrar aqui pra vocês como que fica, tá bom? Por dentro. Uma delícia. Agora eu vou avisar a cliente que tá pronto, que ela já tá vindo retirar. Meu esposo já comeu o bolo. Acabou nem dando tempo de eu mostrar cortando pra vocês, mas ó. Esse barulho é meu filho, tá, gente? Meu mais velho chegando com a moto, ó. Pera aí que eu já gravo pra vocês. Calma aí. Deixa ele parar com o barulho. Tem, gente, ó. Vou cortar aqui pra vocês verem. Gente, esse bolo tá mega recheado. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha essa massa. Gente, perfeito. Nossa Senhora. Tô aguada pra comer esse bolo. Olha esse recheio. Olha isso. A cremosidade desse brigadeiro. Eu vou pegar mais um pouquinho. E vou me deliciar aqui com esse bolo de cenoura, gente, perfeito. E a receita, como eu falei, está na descrição do vídeo, tá bom? A receita do brigadeiro vocês já sabem, tá? Que é a mesma que eu utilizo nos deliveries. Foi a mesma que eu utilizei para esse bolo, tá? E aí, vão lá na descrição do vídeo ver a receita e o passo a passo eu mostrei anteriormente aí pra vocês, tá bom? Gente, quem se garante mostra ao vivo, né?
quem se garante mostra ao vivo. Então, eu vou mostrar aqui como que ficou esse bolo pra vocês. Olha isso aqui, gente. Ai, eu amo bolo de cenoura. Se você também gosta, fala aí pra mim. Você gosta com cobertura ou gosta puro? Eu amo assim, com chocolate. Pra mim, é o melhor jeito de comer bolo de cenoura. E eu vou provar aqui com vocês. Gente, tá muito bom. Olha isso. Bem laranjinha. Um gosto bem intenso da cenoura. Com esse brigadeiro aqui. Nó. Muito bom. Só façam aí. Sigam a receita do jeito que eu mostrei pra vocês, do jeito que tá na descrição. Façam e depois me falam o que vocês acharam. Porque aqui, olha, eu amo esse bolo de cenoura. É perfeito. É muito bom. É muito delicioso. É maravilhoso. Ai, gente, eu amo, adoro. Muito bom mesmo, tá? Delicioso. Fazendo vontade pra vocês, tá? Se você não é confeiteira, você também pode seguir a receita e fazer aí na sua casa. E aí você volta aqui nos comentários e me fala se gostou ou não desse bolo. Perfeito, maravilhoso. Gente, já são 9 horas. Mais um sábado sem pedidos. Pra não dizer que não teve, teve o bolo, né, de cenoura, graças a Deus, que foi o que ajudou. Mas do delivery, nada até agora, gente. Todos os aplicativos abertos, Kita, 99, até 99 eu voltei a abrir, que eu falei pra vocês que eu não tava abrindo, porque conta muito, né? Mas eu resolvi abrir também pra ver se sai alguma coisa, né? E aí tô com todos os aplicativos abertos, postando de hora em hora no WhatsApp, no Instagram e nada de pedido. Mais um sábado fraco, hein? Falei que ia fazer geladinho, ainda bem que eu não fiz, gente, porque de verdade tava muito fraco. Eu ia fazer, mas tá muito fraco de vendas. Aí ficar gastando produto, fazendo mais, deixando mais produto parado aí, não compensa, né? Porque estoque parado é dinheiro parado, e dinheiro parado não traz lucro pra gente, né? Então, eu resolvi não fazer por conta disso, né? Eu tenho que fazer os cookies eu tenho que fazer porque cookie sempre sai, né? E como eu acho na hora, então não tem problema. Mas de verdade, tá fraco. Mais um sábado aí, bem fraco. Se sair algum pedido até às 11, que hoje, que nem eu já falei pra vocês, sábado e domingo eu atendo até às 11, né? Na semana eu atendo até às 10. E aí vamos ver se vai sair algum pedido e eu venho aqui mostrar pra vocês. Mas, por enquanto, só saiu o bolo vulcão mesmo, de cenoura. Mas é isso, né? Tô postando, vou postar agora de novo, que já tem mais de uma hora que eu postei o último stories. Aí eu posto no Instagram, do Instagram eu posto no WhatsApp. Teve uma inscrita que perguntou como que eu fazia vendas pelo WhatsApp. Então, gente, no começo, eu comecei divulgando meu cardápio, eu comecei divulgando no Instagram, né? Na verdade, eu comecei sem Instagram. Foi de boca em boca mesmo, porque eu nem tinha Instagram. Eu divulgava no meu Instagram pessoal, né? Os doces. E aí depois eu criei um Instagram, depois de mais ou menos uns meses, uns 5, 6 meses, eu fiz minha logo e criei meu próprio Instagram dos doces. E aí eu divulgava por lá. E aí lá tem o link do meu WhatsApp na bio. E sempre quando eu posto stories eu coloco o link lá do WhatsApp, pra pessoa clicar e ir direto pro WhatsApp pedir. E aí foi chegando cliente, aí vai um indicando para outro, né? Que eu tô desde 2020, né? E aí foi indicando para outro, eu ia salvando. Eu criei uma lista de transmissão, porque na época, até um tempinho atrás, o WhatsApp ainda tinha lista de transmissão gratuita, né? Que você colocava lá todos os clientes. E aí eu mandava o cardápio do dia ali e já ia para todo mundo automático sozinho. Era uma maravilha, gente. Só que o WhatsApp fez o favor de tirar essa lista de transmissão. Agora, se você quiser ter, tem que pagar e é um valor altíssimo. Para mim não compensa. E aí agora eu posto só nas stories. Então as vendas pelo WhatsApp é assim. Eu tenho os clientes já tenho bastante clientes, salvo contato. Então eles veem todo dia eu posto meus stories no WhatsApp, é mais de 100 visualizações. Então sempre algum cliente vê ali, fica com vontade, pede e compra, tá? É dessa forma que eu faço. E aí no Instagram e no Facebook eu já posto automático. O stories que eu posto no Instagram, ele já vai automático pro Facebook, que meu Facebook já tá conectado com o Instagram. Então tudo que eu posto no Instagram, tanto no feed, Reels, stories, tudo já vai direto pro Facebook. Então já vai com o link do WhatsApp também. Então tem bastante gente que me chama, né? Ah, vi o seu bolo, tal, aí me chama no WhatsApp.
E também clientes que nem iFood, Kita, eu mando meu... esse papelzinho aqui, gente, para te mostrar. Se você puder, você que trabalha com doce, puder investir, não precisa ser assim, gente, pode ser mais simples e tal, mas se você puder investir nisso aqui, ó, porque aqui tem o meu telefone, ó, tem o Instagram, né, tem o QR Code do Instagram, tem o meu WhatsApp, ó, tem falando que eu faço bolo decorado, então é uma divulgação do meu trabalho. Eu não mandava esse aqui, eu mandava o outro, que era esse aqui, ó. Esse daqui eu fiz agora. Esse aqui era o antigo, ó, tá vendo? Aí só tem meu Instagram aqui. Mas a pessoa ia lá no Instagram, já tinha meu WhatsApp, então já chamava pro WhatsApp também. Agora eu fiz esse daqui e eu mando esses na sacolinha, colado na sacola do lado de fora, tá? Então é uma opção também para você chamar o cliente pro seu WhatsApp, porque você acaba fidelizando mais clientes assim do que pelos aplicativos, né? Pelo Kita 99. Geralmente o cliente quando pede lá, quando tem algum cupom, e aí pede só uma vez e depois não volta mais, né? Então quando você consegue trazer ele pro WhatsApp é muito bom, porque você tá postando ali, ele tá vendo, então é mais fácil dele comprar novamente, tá? Então é dessa forma que eu faço. As vendas do WhatsApp é porque eu já tenho bastante cliente salvo contato, tá bom? E aí eu sempre, igual eu falei, divulgando, colocando lá todo vídeo, toda foto que eu posto nos stories, eu coloco o link do WhatsApp, coloco e escrevo lá, faça seu pedido aqui, coloco o link do WhatsApp pra pessoa clicar. E aí é dessa forma, tá bom? Respondendo a pergunta da inscrita. Domingo, hoje já é domingo, dia 19 de julho, tá um solzinho ó, maravilhoso. Hoje já é domingo, dia 19 de julho. Eu fui lá fazer minha aula da prova prática, né? Que falei em outros vídeos que eu tô tirando habilitação. Não falei, em alguns vídeos agora eu não falei, mas teve uns atrás que eu tava indo fazer o exame médico e tal, e eu comentei. E aí hoje eu fui fazer minha prova, a aula prática no percurso, né? Pra eu ver como que era. E quarta-feira já vou fazer a prova. Ai, Deus. Bate um nervosinho, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. E aí tô aqui aguardando o pedido, já postei que estou atendendo, já abri os aplicativos, o atendimento hoje é até às 11. Então se sair algum pedido, eu venho aqui mostrar pra vocês, vou ver se consigo fazer cookie, se eu fizer também venho aqui mostrar pra vocês, tá bom? Saindo aqui o primeiro pedido do dia, primeiro pedido desse domingo, uma coxinha de morango tradicional, tá? É o morango envolvido num brigadeiro de chocolate tradicional, passado no confeito. Eu utilizo granulado em flocos, tá bom? Essa coxinha foi pedida pelo WhatsApp, eu vendo ela R$13. Nos aplicativos, se eu não me engano, tá R$19,90, tá? Então é isso, vou embalar aqui, já vou avisar pra cliente que está pronto pra ela poder vir retirar, tá bom? Gente, como que eu faço essa coxinha? Como eu já falei pra vocês, meus brigadeiros ficam congelados. Então eu pego o morango, coloco na balança e vou colocando os brigadeiros ali para ver a quantidade que vai dar o peso, que eu peso 80 gramas, tá? Com o brigadeiro e o morango junto. E aí sempre dá 90, 95 por conta do granulado, tá? Então esse é o peso da minha coxinha de morango, eu faço dessa forma. Aí eu descongelo o brigadeiro, depois vou e envolvo ele no morango, tá bom? Então é dessa forma que eu faço. Galera, vim aqui encerrar o vídeo com vocês, tá? Só teve aquele pedido que eu mostrei pra vocês o domingo, que foi uma coxinha de morango. Então, assim, mais um final de semana aí travado de vendas, tá? Preciso ver o que eu vou fazer pra melhorar, né? Pra tentar captar mais clientes, né? Vamos ver o que eu vou conseguir fazer. Desistir não posso, né? Não vou de jeito nenhum, vou continuar orando, né? Me apegando a Deus e tendo fé que vai melhorar. E é isso então, tá? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, teve bastante dicas. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e não esquece de ativar os sininhos para ser avisado quando eu tiver novos vídeos, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês, tá bom? Então eu vou encerrar por aqui para não ficar tão longo. Hoje já é segunda-feira, tá? E aí a partir de hoje eu vou gravar outro vídeo para vocês, que vai ser da semana, tá bom? Então tô encerrando esse vídeo, que ficou acho que sexta, sábado e domingo, ou foi só sábado e domingo esse vídeo, tá bom? E aí estou encerrando aqui com vocês. E aí é isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!